então. Então vamos lá para o primeiro causo. O primeiro causo vai ser do Daniel. É um causo bem legal que eu achei, bem, assim, né? Fora do cotidiano, da rotineira, dos causos assim mais comuns. Eu achei pelo lugar. Hã? Eu dei risada com a Irene ali. A Irene, verdade. Copinho de leite para os causos de hoje, que é de arrepiar. Prepara o copo. Prepara, principalmente pro segundo aí, Irene. Ai. Prepara, olha, até me arrepiei. Então eu, mais uma vez, quero agradecer a você, o Daniel. O Daniel é daqui de São Paulo mesmo. Ele disse que ele trabalhava, quando ele era mais novo, ele trabalhava como manobrista, né? Manobrista de carro. É. E você chega, eles pegam o carro e estacionam para você. Então vamos lá. A Júlia você tem que ser uma cachaça. Uma cachaça, né, Júlia? Apagou de novo? Então vamos lá. O Daniel conta que na década de 90, ele era bem jovenzinho, seus 19 anos. Ele começou, ele aproveitava nas horas vagas, sempre porque não tinha um emprego assim, ele ainda estava fazendo faculdade, e para ajudar ele ali para pagar mensalidade, tudo, ele arranjou esse emprego de manobrista de uma clínica tipo um centro, era tipo um centro médico, e ele falou que ele era um manobrista. As pessoas chegavam ali, né, chegavam na porta ali daquela clínica diz que tinha o estacionamento. A família sai do carro, né, o motorista sai do carro, deixa a chave e ele vai e estaciona o carro lá onde tem a vaga. Então ele diz que sempre ele gostava até desse emprego dele, tudo, diz que muito movimentado, tinha contato assim com muita gente, né? Então diz que ele falou que sabia de tudo que se passava ali na cidade ali. O pessoal sempre chegavam comentando, viu o que aconteceu ali, aconteceu não sei o que ali, você viu? Então ele falou que gostava desse estilo assim do ambiente ali. Então ele falou assim que estava um dia normal de trabalho, todos trabalhando ali, mas era um rapaz que ficava tipo ali no caixa do estacionamento e ele mais um estacionando os carros ali. Estava trabalhando um dia normal de trabalho, bem agitado. Ele falou que por ser um centro médico, então tinham vários médicos, várias salas para fazer exame também. Então ele falou que estava bem movimentado aquele dia. E ele então estava ali naquele corre-corre dele ali, porque ele falou que mal deixava um carro, já tinha que ir buscar outro. Aparecendo eu e a Andréia aqui. E tinha que ir buscar outro, tudo. E aí ele foi. Até que ficou naquele, né? Vai e volta, vai e volta. Chegou uma certa hora, ele falou que lá para umas 4 horas da tarde. Ele falou que chegou um carro, uma família, um carro bonito, grande, uma família. Então chegou, né, que seria o pai, a mãe e uma menina que ele deduziu que deveria ser filha. Então o pai, a família saiu ali daquele carro e ele então já entrou no carro e já foi estacionar. Porque se o carro ficasse muito tempo parado ali, era uma clínica muito assim prestigiada, né? Então o movimento era muito grande. Então se o carro ficasse um pouquinho mais de tempo parado ali, já formava uma fila danada. Ele então pegou o carro, ele entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ele escutou uma voz como se fosse de um rapaz. E ele não esperava, sabe? Ele falou que, vou falar na palavra dele, me perdoem, é um palavrão que ele falou. Primeiro eu vou falar o que o rapaz falou. Diz que o rapaz falou assim, ele já deu a partida para sair com o carro. Ele tá saindo com o carro quando ele escutou assim: tem algum problema de eu ficar aqui dentro? É que eu não quero ir com os meus pais. Eu vou ficar aqui no carro. Tem algum problema?
Ele falou que tomou um filha da puta de um susto, que ele falou que quase que bateu a cabeça no teto do carro, ele disse. Porque ele achou que ele estava sozinho. E ele falou que quando aquele carro chegou, ele já estava esperando, né, o carro chegar ali. Então ele viu nitidamente, ele falou. Só tinham 3 pessoas dentro do carro. Ele não viu aquele rapaz dentro do carro. Aquele rapaz não estava dentro do carro. Ele falou que aí ele falou que tomou um susto tão grande, porque nem na hora que ele entrou no carro, ele viu aquele rapaz. Ele só se ligou no rapaz quando ele escutou a voz do rapaz perguntando para ele se tinha algum problema daquele rapaz ficar dentro do carro, porque ele não queria entrar lá, né, lá dentro da clínica com os pais dele. E aí então que ele, né, respirou, se recompôs do susto e ainda falou para o rapaz: nossa, que susto que você me deu. Eu pensei que eu estava aqui sozinho dentro desse carro. Aí o rapaz falou assim: ai, desculpa, essa não foi minha intenção. Aí ele falou: não tem problema nenhum, não, pode ficar sossegado aí dentro. Ai, não vou lá, né? O rapaz falou por que não ia entrar, tudo. E aí ele chegou, foi lá, estacionou o carro, e aí o manobrista, o Daniel, chegou e falou assim: então eu vou deixar os vidros abertos para não ficar abafado para você. Aí o rapaz falou assim: Não fecha, não deixa aberto não. Deixa fechado, pode deixar fechado mesmo os vidros. Aí o Daniel falou para ele: não, rapaz, não pode, você vai ficar calor, tá sol aqui, não tem nenhuma sombra aqui para bater no carro. Você vai ficar aí muito. Não tem problema não, eu fico aqui no carro fechado mesmo. E aí o Daniel disse que pegou e fechou, né? Levantou os vidros, tudo, e saiu do carro. Mas aí depois ele chegou ali nos rapazes, ali nos outros amigos, e falou: nossa, tomei um susto agora. Eu tomei um susto, porque eu não vi ninguém entrar dentro do carro quando eles chegaram. Eu só vi 3 pessoas dentro do carro, e quando eu entro, né, que eu dou a partida com o carro, eu escuto uma voz. Nossa, eu tomei um susto que eu quase dei com a cabeça no teto do pulo que eu dei de susto dentro do carro. Aí o outro rapaz que estava ali também, que era manobrista, chegou e falou: não, mas aquele carro ali não tinha ninguém. Eram só aquelas 3 pessoas que subiram. Aí ele falou assim: foi o que eu vi também, mas não, tinha um rapaz lá, de mais ou menos uns 16, 17 anos, que estava lá dentro, e ele tá lá. Ele falou que se podia ficar, eu falei que podia, mas o que eu tô achando estranho é que aquele rapaz vai ficar, tá lá no carro lá, vai ficar com um calor danado lá, porque ele não deixou eu abaixar os vidros. Então aí o pessoal: nossa, que estranho, né? E aí logo chegou um carro em seguida, aí o outro manobrista foi estacionar. E foi estacionar o carro do lado da onde o Daniel tinha deixado aquele carro com o rapaz dentro. E aí o rapaz, já sabendo da história, tudo, ele foi e ficou olhando para ver se via o rapaz. Olha lá, por que tô me arrepiando? E ficou olhando assim para ver se via o rapaz lá dentro do carro. Aí ele olhou e não viu nada. Ele ainda disse que ficou mais curioso ainda. O carro estava, né? O rapaz, o Daniel, deixou o carro destrancado por causa do rapaz se sentisse muito calor sair dali. Então ele falou que pegou e abriu a porta do carro para ver o rapaz ali, porque ele estava olhando, chegou perto para olhar, não viu ninguém. E abriu a porta do carro, não tinha ninguém. Então ele chegou ali, aí ele já, né, olha, saiu dali, foi lá no Daniel lá. Daniel estava lá em pé, lá esperando mais né, se chegasse mais algum carro. Falou: ó, Daniel, cadê o rapaz que tu falou que estava lá dentro do carro? O rapaz, cadê ele? Aí o Daniel falou: tá lá dentro do carro, eu deixei ele lá.
Aí o rapaz falou assim, não tem mais, não tem ninguém lá não. Não tem ninguém lá. E ele falou que se o rapaz saísse, eles iam ver. Porque era tipo assim, o Daniel levava um carro e o outro manobrista ficava ali na porta de entrada ali daquela clínica, né? Era sempre revezando. Então ali a porta daí tinha o caixa também. Então, se alguém saísse dali de dentro, ia passar por eles ali. Ia passar por eles. Porque o local de entrada para quem vinha a pé, né, sem condução, era outra entrada bem diferente da onde eles estavam. Não tinha, né, uma passagem de lá para cá. Então ele falou assim, não passou ninguém aqui, eu tô aqui em pé aqui esperando aqui. Aí falou pro rapaz do caixa, né? Ô fulano, tu viu alguém passar aqui? Passou um rapaz assim. Aí o caixa lá falou assim, não, ninguém passou aqui não, porque ainda ninguém veio pegar carro, ninguém veio buscar carro ainda. Aí eu disse que o Daniel ficou assim, né? Ué, onde será que ele foi? Por aqui ele não tá. Subir também ele não subiu, porque eles também iriam ver qualquer movimentação ali, eles iam perceber. Então ele foi, aí foram chegando o carro, tudo, eles naquela rotina deles ali. O tempo foi passando. Quando deu um bom tempinho depois, a família desceu. A família desceu, veio até o carro, até o caixa, pagou. E aí o pai ali daquela família ali, o dono do carro, falou, né, o carro tal. Aí o Daniel foi buscar o carro. E aí o Daniel ficou, quando abriu a porta, falou, você tá aí? Ainda disse que fez assim ainda, você tá aí? E não obteve resposta nenhuma. Ele disse que na hora que ele tomou o susto, ele só tomou o susto porque não estava esperando uma voz falar aqui atrás dele, porque o rapaz estaria sentado no banco de trás, do passageiro atrás. Então ele falou que tomou o susto por causa disso, mas na hora ele não sentiu nada. Mas quando ele chegou no carro, que foi buscar o carro ali para a família, para entregar para a família ali, ele disse que falou, você tá aí? E aí, quando ele falou isso, ele falou que sentiu um arrepio tão grande, e parece que quando ele entrou, parece não, ele falou assim, quando eu entrei dentro do carro, eu tava tipo assim, como eu tivesse em um ambiente muito diferente. O carro, dentro do carro, parecia que o ar-condicionado estava ligado no último, ele falou ali no talo, vou fazer as palavras dele, no talo mesmo, no forte, porque estava um gelo, ele falou, um gelo dentro daquele carro, e o ar-condicionado não estava ligado, ele falou, porque a chave fica com eles, né? Ele estacionou o carro, ele só deixou o carro aberto porque o rapaz ficou dentro do carro ali, então ele não trancou o carro porque o rapaz pudesse querer sair, não aguentar o calor ali dentro, que estava um sol forte, então ele deixou o carro destrancado, mas a chave do carro ele levou com ele para deixar lá na portaria com ele. E ele falou que parecia que o ar-condicionado do carro estava ligado bem no forte mesmo, que estava, ele falou que, sabe, quando dá aquele choque, né, de sair do quente para o frio, ele falou, tava um frio, um gelo dentro do carro, e mais ele pegou, já sentiu aquilo ali estranho, pegou o carro e foi levar para a família. E aí ele chegou e falou assim, olha senhor, o seu filho que estava aqui dentro, eu não sei para onde que ele foi, nós aqui nem vimos ele sair. Eu até deixei o carro ali, eu deixei o carro destrancado, tudo, porque ele perguntou se podia ficar aqui. Eu falei que ele podia ficar aguardando, né, esperando vocês dentro do carro. Mas agora quando eu fui pegar o carro, ele não estava mais. Aí o pai disse que olhou assim, a mãe ficou, né, já meio esquisita, fez umas fisionomias assim, umas expressões de rosto esquisita. Ele falou, filho, mas não ficou não tem ninguém no carro. Ele falou, não ficou ninguém no carro. Aqui é só eu,
a minha esposa e minha filha. Eu não tenho filho, eu só tenho uma menina. Aí o Daniel disse que olhou assim para ele, assim. Aí ele falou assim, não, é porque quando eu peguei o carro, assim que o senhor saiu, o senhor viu, né? O senhor saiu e eu já entrei. Um rapaz estava dentro do carro e perguntou se podia ficar ali, se tinha algum problema dele ficar ali. E eu falei que não tinha problema nenhum. Então aquele homem falou assim, não, vai ver que foi outro carro. O pai ali daquela família falando, né, o homem. Eu acho que já querendo desconversar, talvez para a menina não ficar impressionada, ficar com medo, ou a mulher também. Ele falou assim, eu acho que você se enganou, eu acho que deve ter sido outro carro. Porque, não, eu não tenho filho, eu só tenho ela, né, filha única, eu não tenho outro filho. E aí, então, aí eu falei, aí ele disse que percebeu, assim, o jeito do homem, assim, tudo. E aí falou, então vai ver que é. Ai, desculpa, então eu achei que era o seu carro que tinha ficado o rapaz, mas ele falou que tinha certeza que o carro que tinha ficado o rapaz era aquele ali, daquele homem. E então desculpa, senhor, então vai ver que eu me enganei, é no outro carro que ficou o rapaz. E aí aquela família saiu assim meio, sabe, meio ressabiada, sei lá. E ele então ficou sem entender aquilo, ele disse. Que ele nunca teve, assim, nenhuma experiência sobrenatural, nunca aconteceu nada com ele, assim. E essa vez foi a primeira vez que aconteceu, né? Até aquele dia, ele disse, até aquele dia para trás, ele nunca tinha tido experiência nenhuma sobrenatural, nunca tinha visto, nunca tinha falado. Ele falou, só que depois desse dia, desse rapaz nesse carro, ele falou que aí tudo mudou na vida dele. Ele diz que a partir desse dia ele começou a ver, a ouvir, né, pessoas. E aí ele já viu que aquele rapaz que estava ali sentado naquele carro era um fantasma de um rapaz. Agora ele falou que não sabe. Ele falou, ele acha agora, né, já depois de 20 e poucos anos, depois de muito ele ler, de ter tentado entender o que está acontecendo com ele, ele falou que acha que aquele rapaz veio com aquela família, que aquele rapaz veio ali naquele carro, sim, porque ali nunca tinha acontecido nada, nunca tinham visto nada, e aquele rapaz veio naquele carro, estava ali, ele falou assim, estava encostada naquela família ali, que aí depois, ele falou que depois desse dia, ele falou que começou a ter experiências bem assustadoras, começou a escutar, a ver. Ele falou, às vezes, eu achei assim até um pouco parecido com o caso do Denis, né? Que o Denis é médium. E aí ele se descobriu médium também, o Daniel. Então ele falou que às vezes ele estava conversando com uma pessoa e depois que ele ia saber que aquela pessoa não era de carne e osso, era um espírito. Mas ele estava ali conversando, logo no comecinho de tudo isso, ele falou que não sabia lidar com essas coisas, né? Quando chegava às vezes uns espíritos para conversar com ele, ficavam ali, às vezes alguns ficavam conversando, outros ficavam atormentando ele conversava com eles como se fosse uma pessoa normal, como ele achava que era carne e osso. Aí depois que ele ia descobrir que aquela pessoa era um espírito mesmo, que ele estava conversando com espíritos, com fantasmas. Então ele falou que depois desse dia, a vida dele mudou bastante. Aí foi onde ele foi procurar ajuda para poder entender tudo que estava se passando com ele, o que estava acontecendo com ele, né? É bem esquisito, porque no caso do Denis, né? Tudo começou quando ele ainda era uma criança, de 6 para 7 anos, mais ou menos. O grosso, né? Porque ver alguns vultos, essas coisas, eu acho que o Denis já via antes já. E no caso do Daniel, ele tinha 19 anos, ele falou, quando tudo isso aconteceu. É um adulto, né? Ele falou que ele tinha já 19 anos e, né, se descobriu uns anos depois, procurando entender o que estava acontecendo com ele, ele se descobriu médium. Mas ainda bem que ele foi atrás de ajuda, né, gente?
mas eu só fiquei imaginando o susto que ele tomou quando aquela escutou. Porque você, né, tá ali, mesmo lugar sendo muito agitado, um corre-corre, mas se você tá ali concentrado numa coisa, você não espera, você acha que desceu todo mundo do carro e você escuta a pessoa falar com você do nada, é um baque. Eu fiquei imaginando o susto que o Daniel tomou, gente. Eu fiquei imaginando. Então ele contou esse caos aí, eu gostei muito, porque eu achei diferente, né? Um ambiente de trabalho diferente que a gente costuma a ler. Eu costumo a ler, eu leio muito, 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 muito mesmo. Então eu achei bem diferente, porque um manobrista trabalhando ali foi pegar o carro para estacionar e de repente aparece um espírito no banco de trás e fala com ele. E ele falou que viu, que aí ele, quando tomou o susto, ele olhou para trás, ele falou que viu, era um rapaz comum. Ele falou que nem ele. Falou assim, um rapaz que nem ele, de uns 16, 17 anos. E ele, né, e o rapaz fala, é que eu não quis ir com o meu pai e com a minha mãe. O rapaz se refere a eles como família deles. Mas ele falou que depois dessa experiência, a vida dele nunca mais voltou ao normal. Ele falou que aí depois ele começou a sempre ver e falar com espíritos com frequência. E aí, meus assustados, o que vocês acharam desse caos? Eu gostei muito quando eu li, falei, vou levar lá para os meus assustados. Eu gostei. Da onde eu começo, gente? A Alessandra esbugalhou os olhinhos. Porque é a Maia, lá em cima. Ah, lá em cima? É a Maia, dá um salve pro Rian. Rian, tá assistindo junto com a mamãe a live. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, Rian. É o mais novo? É o caçulinha dela. Ah, bem-vindo, Rian. Bem-vindo, um beijão pra você. Aí eu coloquei oi, mana, porque eu não tava entendendo, né, o que ela tava falando. A Alessandra já meteu um oião aí. A Vera, Verinha! Tá aí, minha querida. Será que deu tempo da Vera pegar aqui o caos? Acho que deu, sim. Eu não olhei a hora que ela entrou, que altura do caos que a gente tava. Bem-vinda, Verinha. Espero que não, Vera. Acho que você conseguiu pegar aí o caos aí. A Riva, o rapaz era um espírito, só parecia de carne e osso, mas não era bem desses causos parecidos que relatos que, né, acho que ela quer dizer que os relatos que eu conto. É verdade. Eu achei, não foi bem diferente, Riva, porque ele, né, foi guardar o carro lá, foi estacionar o carro. E de repente aparece do nada, gente. Isso que é, né? Porque já muita gente, eu sempre ouço falar, conversando às vezes com algumas pessoas, ou eu lendo assim, falando que ela nunca viu nada na vida. Nunca viu nada. Aí ela vê um fantasma, vê um espírito, uma assombração, e depois também não vê nunca mais, ela vê mais nada também. Não vê mais nada, mas no caso do Daniel, não. Ele falou que depois desse dia, ele passou a ver espíritos, fantasmas, assim, né, de pessoas. Ele falou todos os dias, ele falou, só melhorou depois que ele foi atrás de conhecimento, né, para saber como lidar com isso. Foi em certos lugares e ele falou que aí foi onde amenizou. Mas ele falou que tem muitas experiências ainda. Aqui a Evelyn. Que estranho e interessante esse caso. Mas imagino que deve ter deixado a família um tanto intrigada. E essas mudanças dele. Então, porque ele achou, ele contando ali, ele falou que ele achou que o pai da família ali acreditou nele. Ele falou, sabe, ele sentiu alguma coisinha no pai. Mas será que talvez eles não tenham um filho desencarnado e ele não quis comentar ali? Não sei. Ele falou que achou que o pai, porque tanto é que foi quando o pai falou, você deve estar se confundindo de carro, não foi nesse carro, foi em outro carro.
falando assim como o que ele falou era verdade, mas não tinha sido no carro deles, que realmente aconteceu, mas não no carro deles. Então ele falou que achou assim que o pai, sabe, parecia que sabia de alguma coisa. Ele falou que ele sentiu uma coisinha estranha ali no pai. Podia ter falado assim, nossa, no nosso carro, né? Não, imagina, você se enganou. Não, a única coisa que o pai falou, disse que ele falou assim, não, no nosso carro, não, mas eu não tenho filho, diz que ele falou assim, eu não tenho filho, a minha única filha é ela. Não tem mais mesmo, né? Ele não mentiu. Ele falou assim, minha única filha é ela, eu não tenho filho. E a gente não veio com mais ninguém no carro, só nós 3. E aí foi logo quando ele emendou, vai ver que não foi no nosso carro, ele falou assim, não foi no nosso carro, foi em outro, você está se confundindo. Ele falou que ficou assim com essas palavras assim do pai, assim, será que esse pai sabia de alguma coisa? Não, eu acho que sim, é que ele não quis dizer, mas eu acho que sabia sim. A Riva, ótimo relato, é mesmo, eu gostei também, bem diferente, né? Ô, Luiz Fernando, já chegou puxando, pegando seu banquinho, sentando aqui no portão da nossa live. Luiz Fernando, bem-vindo. Já deu like, aqui, cumprimentando a todos nós. Muito obrigado, Luiz Fernando. Assustadora, é mesmo. Já pensou, você tá num carro e... Ai, gente, eu já trabalhei num lavar rápido, já lavei bastante carro, assim, mas nunca me deparei com fantasma, não, Deus o livre. Aí o Luiz Fernando, já pensou depois de velho virar médium? Então, aí eu pensei, né, não tem idade então para isso acontecer. Porque a gente ouve dizer que vem de criança, vem de criancinha, dos seus, né, 6, nem do Denis, 6, 7 anos, tudo. Algumas crianças também falam, eu comecei quando ainda era criança. Mas assim, com 19 anos, ele falou. Aí eu fico, né, será que essa família não, sei lá, não trouxe esse espírito aí e, sei lá, jogou alguma coisa aí nesse rapaz? Isso, André. Vem, Toinha. Nada. A Toinha chegou aqui no quarto. Eu comecei a ver, sentir. Ouvir. Vem, filhinha. A Toinha chegou aqui no quarto, mas ainda não subiu. A Riva. Olha aqui, depois a Riva. Gostei muito do caos. Muito bom, né, Riva? Eu gostei também. Gostei muito desse caos aí do Daniel, que ele falou que teve uma experiência bem terrível que ele teve aí. A Vera, entrei agora aqui, e filhinha. Estava terminando de assistir um filme. Tá certo. Isso aí, Vera. O filminho é bom. A Júlia, aposto que era o filho deles que morreu e a menina não conheceu. Eu também acho. Pode ser também, né? Eu acho que era um filho deles e a menina não sabia. Sei lá, eu também acredito. E eles sabiam sim quem era a pessoa que o rapaz viu. Eu também acredito nisso. Luiz Fernando. Será que todos somos médiums? Eu acredito que sim. Só que uns são mais, né? E outros menos. Esses, né? Tem gente que não acredita. Mas eu acredito que sim. É que são pessoas. Pode até ser, Luiz Fernando. Todos nós somos médiums. Eu ia falar somos gêmeos. Ai, meu Deus. Mas é que às vezes é tão de levezinho que a pessoa não percebe. Só percebe quando, como eu não acredito em coincidências, mas aí quando começam a acontecer muitas coincidências, eu já acho que isso não é mais coincidência, ou são avisos. Então, ultimamente eu estou muito alerta aí aos avisos, sabe? Para mim, quando, isso não é coincidência, eu não acredito em coincidência. Né? No caso, quando a minha mãe morreu, na mesma hora que ela morreu, a minha televisão explodiu. Um ano depois, ou 2 anos? 2 anos depois, quando meu irmão morreu, no horário que ele morreu, o meu micro-ondas explodiu também. Então, sabe, aí você vai ligando os pontos assim. Então, aí eu já acho que são avisos.
Da minha mãe eu nem me liguei, mas na hora ainda, quando a televisão explodiu, eu ainda fiquei assim, me veio na cabeça, tua mãe morreu. Me veio isso assim na cabeça. Tua mãe morreu. E na mesma hora o meu telefone toca com o meu marido falando, né, que o meu irmão estava com ela lá e falou que tinha acontecido. Já o do meu irmão não, do meu irmão só foi a voz que eu escutei me chamando, que eu já contei aqui para vocês, que eu escutei me chamando, e quando foi 3 horas da madrugada, a Cecília foi derreter lá um chocolate e o micro-ondas também explodiu. Então, sabe, eu achei muito igual as situações. E quando aí já, da minha mãe, eu tive assim, será que minha mãe morreu? A televisão aconteceu isso? Porque a televisão estava boa. E o micro-ondas também. Aí já quando aconteceu com o micro-ondas, eu já não gostei. Eu já achei que tinha acontecido alguma coisa com meu irmão. Então, onde lá, mozão? Ali, Luiz Fernando foi o último que falou. Júlia Hortência. Ou morreu criança e foi crescendo lá no céu, porque soube que eles crescem lá normalmente. Não sabia disso não, Júlia. Também não. Ou morreu criança e foi crescendo lá no céu. Porque soube que eles crescem lá normalmente. Eu não sabia disso não. Será? Não sei, né? A gente não sabe. Porque se a família tivesse falado assim, foi o meu filho que já é falecido. Será que foi o nosso filho que faleceu, né? Ou se o homem voltasse lá para perguntar para o Daniel, que o Daniel falou. Ou então, tipo, ele ficou esperando. Ou então, tipo, se ele falasse assim, não, eu tinha um filho, mas esse filho já é falecido, né? Mas, porque o Daniel disse que ele ficou tão impressionado com aquilo que ele achou que aquele homem ou a mulher, sei lá, iam vir falar com ele sobre o assunto. Que se no caso acontecesse isso comigo, eu estacionasse o meu carro e um manobrista viesse para mim e falasse, o seu filho estava lá dentro do carro, eu falo, opa, não tenho filho no carro, né? Eu ia falar assim, do jeito que ele estava falando ali. Eu ia voltar, do jeito que eu sou, eu ia voltar lá e ia perguntar mais detalhes, o que realmente aconteceu. Mas sabe, ele falou que achou que o senhor lá da família, o pai, ele parece que sabia de alguma coisa. Talvez ele soubesse sim. Não foi que ele falou, não foi nesse carro que você viu foi no outro carro. Isso aconteceu no outro carro. Ele não falou como se ele não tivesse visto, como tivesse duvidando, acreditando. Ele falou afirmando, falou, não, você viu no outro carro, aconteceu, ele falou assim. E isso marcou muito ele, o jeito dele falar isso. Porque senão ele ia falar assim, será que você não viu em outro carro? Talvez você tenha confundido de carro, mas não. Ele falou, você viu. Isso aconteceu no outro carro. Bem estranho, né, gente? É a Vera agora, Dilon? Aqui a Vera. Acho que sim, Luiz Fernando. Boa noite. A Júlia Hortência, até somos, mas normalmente não vemos muitas coisas. Poucas veem, outras sentem bem mais e outras mais do que os outros. Então, às vezes são bem levezinho que acaba não percebendo o que está acontecendo, né? Não sabe que aquilo ali é um aviso, que você está ali pressentindo alguma coisa. Que nem muita gente, aconteceu isso também comigo, sabe? Vem alguma coisa na minha cabeça e para de bestagem, que bobeira é essa que está passando pela minha cabeça, sabe? A gente fica assim. Então muitas pessoas devem ficar assim também, com essas coisas na cabeça, achando que que bobeira, que é isso que está passando pela minha cabeça? E às vezes é algum feeling aí de alguma coisa, aí, um pressentimento, alguma coisa. Aonde mais? Vera, aqui o Luiz Fernando, né? Boa noite, Vera, tudo bem? Sim, talvez em maior ou menor grau de mediunidade, verdade. Eu também acho isso.
Também penso assim, desse mesmo jeito. Mas também acredito que tem pessoas que não têm assim mediunidade nenhuma mesmo, não tem o dom mesmo. A Júlia Hortência, alguns são médiums, outros anões. altos, outros anões, brincadeira.